Antes de Pelé levantar a taça em 1958, o Brasil já era tratado como potência pela imprensa europeia. A verdade é que 58 não criou o respeito mundial pelo futebol brasileiro, apenas confirmou uma reputação construída ao longo de 20 anos através de talento puro, estilo único e consistência impressionante. Esta é a história completa que não te contaram nas aulas de história. Havia algo de especial naquele time brasileiro que desembarcou na França em 1938. Não eram campeões, não carregavam troféus, mas traziam consigo uma forma diferente de jogar futebol, algo que os europeus nunca haviam visto com tanta intensidade. A delegação que cruzou o Atlântico para disputar a terceira edição da Copa do Mundo não sabia que estava prestes a mudar para sempre a percepção internacional sobre o futebol sul-americano. Enquanto a Europa ainda se recuperava das tensões que antecediam a Segunda Guerra Mundial, o Brasil mostrava ao mundo que o futebol podia ser arte, improviso e genialidade em estado puro. Leônidas da Silva, o Diamante Negro, tornou-se o símbolo dessa transformação, com seus dribles desconcertantes, finalizações precisas e uma ousadia que beirava o impossível. Ele conquistou a artilheira da competição e colocou o nome brasileiro nos holofotes mundiais. O terceiro lugar obtido naquela Copa não foi apenas uma estatística, foi o primeiro grande aviso de que uma nova potência estava emergindo. Os jornais franceses e ingleses começaram a dedicar páginas inteiras à seleção brasileira, descrevendo não apenas os resultados, mas o estilo, a leveza, a magia que emanava daqueles jogadores. Pela primeira vez, o futebol brasileiro não era visto como exótico ou inferior, era visto como perigoso, fascinante e, acima de tudo, respeitável. Aquela campanha de 1938 plantou a semente de algo muito maior. O desejo de conquistar um título mundial já existia, mas agora ele vinha acompanhado de uma certeza: o Brasil tinha condições técnicas e táticas de brigar de igual para igual com qualquer seleção europeia. A imprensa internacional percebeu isso antes mesmo de muitos brasileiros, e esse reconhecimento, vindo de quem comandava o futebol mundial, tinha um peso imenso. Era o começo de uma jornada que demoraria 20 anos para se concretizar, mas que já começava a desenhar seu caminho. Nos anos seguintes à Copa de 1938, o futebol brasileiro continuou evoluindo longe dos holofotes dos grandes torneios. A Segunda Guerra Mundial interrompeu as competições internacionais, mas não freou o desenvolvimento técnico e tático que acontecia dentro do país. Clubes como Flamengo, São Paulo, Vasco e Corinthians formavam jogadores cada vez mais completos, capazes de decidir partidas com classe e inteligência. O Brasil ia construindo uma identidade própria, um jeito particular de entender o jogo. Enquanto a Europa priorizava a força física e a disciplina tática, os brasileiros apostavam na criatividade individual, no drible como recurso ofensivo legítimo e na valorização do talento nato. Essa diferença de filosofia começou a chamar a atenção de técnicos e jornalistas europeus que acompanhavam o futebol sul-americano através de relatos e algumas poucas imagens. Quando a Copa do Mundo voltou a ser disputada em 1950, agora no Brasil, a expectativa era enorme. O país sede tinha a responsabilidade de confirmar aquilo que havia mostrado em 38, que não era apenas uma seleção competente, mas uma candidata real ao título. O estádio do Maracanã foi construído especialmente para sediar a final, um símbolo da grandiosidade que o Brasil queria projetar. A campanha na competição foi praticamente perfeita: goleadas, atuações dominantes e um futebol que encantava as mais de 200 mil pessoas que lotavam as arquibancadas. Faltava apenas o último passo, a vitória final contra o Uruguai. O mundo assistia, muitos já considerando o Brasil campeão antecipadamente, mas o futebol reservava uma lição cruel. A derrota por 2-1 no Maracanaço não foi apenas uma frustração esportiva, foi um trauma coletivo que marcaria gerações. Porém, paradoxalmente, aquela dor também consolidou algo importante. Mesmo sem vencer, o Brasil havia provado sua capacidade de jogar no mais alto nível. O Maracanaço deixou cicatrizes profundas na memória brasileira. Durante anos, aquela derrota seria revisitada, analisada, lamentada.
Muitos começaram a questionar se o talento individual seria suficiente para vencer competições decisivas. A Europa, que já respeitava o futebol brasileiro, passou a olhar com um misto de admiração e dúvida. Admiração pelo espetáculo técnico que o Brasil produzia, dúvida sobre a capacidade emocional de sustentar a pressão nos momentos finais. Essa percepção ambígua acompanhou a seleção brasileira ao longo dos anos 50. Enquanto isso, os clubes brasileiros continuavam formando craques extraordinários. Zizinho, que havia brilhado em 1950, permanecia como referência de qualidade técnica. Didi emergia como um dos maiores armadores que o futebol já conhecera. Nilton Santos revolucionava a posição de lateral esquerdo com suas incursões ofensivas. Cada um desses jogadores representava uma peça do quebra-cabeça que o Brasil tentava montar. A imprensa europeia acompanhava esses talentos com atenção crescente. Jornais espanhóis, italianos e franceses publicavam matérias sobre os mágicos brasileiros, descrevendo um futebol que combinava técnica refinada com paixão desbordante. Clubes europeus começaram a demonstrar interesse em contratar jogadores brasileiros, algo raro naquela época. Esse movimento confirmava que o respeito conquistado em 38 não havia se dissipado. Pelo contrário, continuava crescendo, mas crescia sob a sombra de uma interrogação. Quando o Brasil finalmente venceria? A Copa de 54 na Suíça trouxe novas esperanças. A seleção chegou bem preparada, com um elenco talentoso e equilibrado. As atuações na fase de grupos foram convincentes, demonstrando que o time havia evoluído taticamente, sem perder sua característica ofensiva. Porém, o confronto contra a Hungria nas quartas de final se transformou em uma das partidas mais violentas da história das Copas. A Batalha de Berna, como ficou conhecida aquela partida contra a Hungria, manchou a imagem do futebol brasileiro de uma forma inesperada. A eliminação por 4-2 veio acompanhada de confusões dentro e fora de campo, com jogadores de ambas as equipes se envolvendo em agressões físicas. A imprensa europeia, que antes exaltava apenas as qualidades técnicas brasileiras, passou a questionar o temperamento da seleção. Alguns veículos chegaram a sugerir que faltava maturidade emocional para competir no mais alto nível. Era uma crítica dura, mas que encontrava respaldo nos episódios recentes, o colapso de 1950 e agora a descontrolada atuação de 54. O Brasil voltou para casa carregando mais uma frustração. Mais uma vez, o talento individual havia sido insuficiente. Mais uma vez, a Copa do Mundo escapava das mãos brasileiras. Mas algo interessante acontecia paralelamente a essas decepções. As excursões internacionais realizadas por clubes brasileiros ganhavam cada vez mais relevância. Times como o Vasco da Gama faziam turnês pela Europa e América do Sul, enfrentando as melhores equipes locais e, frequentemente, vencendo com autoridade. Essas excursões serviam como vitrines do futebol brasileiro, permitiam que torcedores europeus vissem ao vivo a habilidade dos jogadores, a beleza do jogo praticado, a criatividade das jogadas e, o mais importante, mostravam que o Brasil sabia vencer fora de casa, em condições adversas, contra adversários de primeira linha. Os jornais europeus cobriam essas partidas com destaque, reconhecendo que havia algo especial acontecendo no futebol brasileiro. Não era apenas um estilo diferente, era um nível de qualidade técnica que rivalizava com os melhores times do continente europeu. Essa percepção começou a moldar uma narrativa mais complexa sobre a seleção brasileira. Sim, havia as frustrações em Copas do Mundo, mas havia também uma consistência impressionante em outros torneios e confrontos internacionais. O respeito mundial pelo futebol brasileiro não dependia exclusivamente de títulos. Durante a segunda metade dos anos 50, o Brasil viveu uma transformação profunda em seu futebol. Não era apenas uma questão técnica ou tática, era uma mudança de mentalidade, uma preparação mais científica, um planejamento mais cuidadoso. A Confederação Brasileira de Desportos passou a investir na formação de comissões técnicas especializadas, na análise de adversários, no acompanhamento físico dos jogadores. Tudo isso ainda era rudimentar comparado aos padrões modernos, mas representava um avanço significativo para a época. A imprensa brasileira também desempenhava um papel fundamental nesse processo. Jornalistas como Mário Filho e João Saldanha não apenas cobriam os jogos, mas analisavam profundamente o futebol praticado pela seleção, apontando deficiências e sugerindo melhorias. Havia um debate público intenso sobre qual seria o melhor caminho para finalmente conquistar um título mundial.
Enquanto isso, na Europa, a percepção sobre o Brasil continuava positiva apesar das derrotas. Veículos como L'Équipe, Marca e Gazeta dello Sport mantinham correspondentes acompanhando o futebol sul-americano. As matérias publicadas retratavam um país apaixonado pelo esporte, onde surgiam talentos excepcionais em cada esquina. A imagem do Brasil como celeiro de craques se consolidava, e essa imagem não se baseava em títulos, mas em evidências concretas. Os jogadores que despontavam, as atuações em amistosos, o nível técnico demonstrado constantemente. Em 1957, surgiu um jovem que mudaria tudo. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, estreou na seleção principal com apenas 16 anos. Sua habilidade era tão evidente que rapidamente conquistou a titularidade. Ao lado dele, outro talento precoce emergia, Garrincha, o ponta-direita que driblava adversários com uma facilidade desconcertante. A combinação desses dois jogadores com veteranos experientes como Didi e Nilton Santos criava uma seleção equilibrada entre juventude e maturidade. A preparação para a Copa do Mundo de 1958 foi diferente de tudo que o Brasil havia feito antes. O técnico Vicente Feola, auxiliado por uma comissão técnica inovadora, implementou métodos de treinamento que priorizavam não apenas o condicionamento físico, mas também o aspecto psicológico. Havia a consciência de que o fantasma de 50 ainda assombrava a seleção e que seria necessário um trabalho mental profundo para superá-lo. Psicólogos foram incorporados à comissão técnica, algo revolucionário para a época. Conversas individuais com jogadores, trabalhos em grupo para fortalecer o espírito coletivo, técnicas para lidar com a pressão. Tudo isso fazia parte de um planejamento que ia muito além do campo. O Brasil estava se preparando para não apenas jogar bem, mas para vencer quando fosse preciso. Mesmo antes de embarcar para a Suécia, a seleção já chamava a atenção internacional. A imprensa europeia destacava a renovação do elenco, a presença de jovens promissores, mas também a experiência de jogadores consagrados. Havia expectativa, mas também ceticismo. Afinal, o histórico recente não era animador. Uma final perdida em casa e uma eliminação polêmica nas quartas de final. Por que desta vez seria diferente? A resposta começou a aparecer ainda na fase de grupos. O Brasil não apenas vencia, mas convencia. Goleada sobre a Áustria por 3-0, vitória tranquila contra a Inglaterra em um jogo onde os brasileiros dominaram amplamente, e uma vitória categórica sobre a União Soviética por 2-0. Pelé marcou seu primeiro gol em Copas, Garrincha deslumbrava com seus dribles, Didi comandava o meio-campo com maestria. O time funcionava como um organismo coeso, onde o talento individual se encaixava perfeitamente na estrutura coletiva. A Europa assistia com fascínio crescente. Aquilo não era apenas futebol bonito, era futebol eficiente, vencedor, maduro. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou o país de Gales e venceu por 1-0, com gol de Pelé. Foi uma partida dura, física, exatamente o tipo de jogo que o Brasil havia perdido no passado. Mas desta vez, a seleção manteve a calma, jogou com inteligência e conquistou a vitória. A semifinal contra a França seria o primeiro grande teste de fogo. A seleção francesa jogava em casa, tinha o apoio massivo da torcida e contava com jogadores de altíssimo nível, incluindo o artilheiro Just Fontaine. Era exatamente o tipo de confronto que definiria se o Brasil estava realmente preparado para ser campeão. O que aconteceu naquela tarde em Estocolmo entrou para a história do futebol. O Brasil venceu por 5-2, em uma das atuações mais brilhantes que uma seleção já produziu em uma Copa do Mundo. Pelé marcou 3 gols, um deles após dominar a bola no peito e finalizar com categoria. Didi comandou o meio-campo com classe. Garrincha deixou defensores franceses desorientados com seus dribles. Foi uma demonstração de superioridade técnica e tática absoluta. A imprensa francesa, mesmo diante da derrota de seu país, não conseguiu esconder a admiração. Jornais como L'Équipe dedicaram páginas inteiras à seleção brasileira, descrevendo aquele futebol como algo nunca antes visto. Não era apenas eficiente, era belo, emocionante, artisticamente perfeito. Pela primeira vez, a Europa não só reconhecia a qualidade do futebol brasileiro, mas se rendia completamente a ele. A final contra a Suécia, país anfitrião, seria disputada em pleno território sueco, com mais de 50 mil torcedores apoiando a equipe local. Novamente um ambiente hostil, novamente pressão máxima. E
Novamente, o Brasil respondeu com maturidade impressionante. A Suécia abriu o placar logo no início, testando a capacidade de reação brasileira. Foi aí que a transformação mental operada nos meses anteriores mostrou seu valor. Não houve desespero, não houve descontrole. O Brasil empatou com Vavá, virou ainda no primeiro tempo com outro gol de Vavá e na segunda etapa construiu uma vitória histórica por 5-2. Pelé marcou 2 gols, sendo um deles uma verdadeira obra de arte. Dominou a bola por cima do marcador e finalizou com precisão cirúrgica. Quando o árbitro apitou o final daquela partida em 29 de junho de 58, o Brasil finalmente conquistava seu primeiro título mundial. Mas o que aquele momento representava ia muito além de uma taça levantada. Era a confirmação de algo que vinha sendo construído há 20 anos. Desde 1938, quando Leônidas encantou a França, o futebol brasileiro vinha mostrando ao mundo que tinha qualidade para competir no mais alto nível. As derrotas de 1950 e 54 haviam abalado a confiança, mas não destruído a reputação. A imprensa internacional que havia acompanhado essa jornada não tratou a vitória de 1958 como uma surpresa, tratou como uma inevitabilidade que finalmente se concretizava. Jornais ingleses, espanhóis, italianos e franceses publicaram manchetes que reconheciam não apenas o título, mas todo o caminho percorrido até ali. O The Times, de Londres, escreveu uma matéria destacando que o futebol brasileiro já era respeitado mundialmente antes mesmo de conquistar qualquer título, e que a vitória na Suécia apenas formalizava uma supremacia técnica que já era evidente. Esse reconhecimento era fundamental. Mostrava que o respeito conquistado pelo Brasil não dependia exclusivamente de troféus, mas da consistência em produzir futebol de qualidade, da capacidade de formar gerações sucessivas de grandes jogadores, do estilo característico que encantava plateias ao redor do mundo. Os anos de excursões internacionais, as atuações memoráveis, mesmo nas derrotas, o desenvolvimento constante do futebol praticado nos clubes brasileiros, tudo isso havia construído uma reputação sólida. A vitória em 1958 não criou essa reputação, confirmou-a, validou-a, transformou respeito em admiração incondicional. Nas semanas seguintes ao título, diversos veículos europeus publicaram análises aprofundadas sobre o futebol brasileiro. Queriam entender de onde vinha aquela habilidade excepcional, como o Brasil conseguia produzir tantos craques simultaneamente, qual era o segredo por trás daquela magia. As respostas variavam, mas convergiam em alguns pontos. A cultura brasileira que valorizava a criatividade, o clima que permitia jogar futebol o ano inteiro, a paixão popular pelo esporte. Olhando retrospectivamente, fica claro que a trajetória do futebol brasileiro rumo ao reconhecimento mundial seguiu um caminho singular. Diferentemente de outras potências que conquistaram títulos antes de obter respeito, o Brasil fez o caminho inverso. Conquistou o respeito primeiro através de atuações memoráveis, jogadores excepcionais e um estilo inconfundível. Os títulos vieram depois, como consequência natural dessa reputação previamente estabelecida. A Copa de 1938 havia sido o primeiro grande momento dessa construção. Leônidas mostrou que um jogador brasileiro podia ser o melhor do mundo. O terceiro lugar mostrou que a seleção podia competir de igual para igual com os europeus. A imprensa europeia da época registrou isso com clareza, tratando o Brasil não como uma curiosidade exótica, mas como uma força emergente que merecia atenção e respeito. Depois veio o Maracanaço, que paradoxalmente reforçou essa imagem. Sim, foi uma derrota traumática, mas uma derrota sofrida por um time que havia dominado toda a competição, que jogava um futebol admirado por todos que assistiam. O trauma brasileiro não se repetiu na Europa. Lá, o que ficou foi a memória de uma seleção extraordinária que teve um dia ruim no pior momento possível. A Batalha de Berna, em 1954, apesar da violência que manchou a partida, não apagou o respeito conquistado. Os jornais europeus criticaram os episódios de agressão, mas continuaram reconhecendo a qualidade técnica do futebol brasileiro. A distinção entre comportamento e habilidade era clara. Podiam criticar o primeiro sem negar a segunda. E durante todos esses anos, de 1938 até 58, o futebol brasileiro continuou evoluindo. Clubes formando jogadores, seleção aprimorando táticas, comissões técnicas se profissionalizando.
Havia um movimento constante de melhoria, de busca pela excelência. A Europa acompanhava tudo isso através de matérias jornalísticas, relatos de correspondentes, excursões de clubes brasileiros. O respeito não era um sentimento estático, crescia a cada nova geração de craques que surgia. Quando o Brasil finalmente venceu a Copa de 1958, não estava inaugurando seu respeito mundial, estava consolidando um reconhecimento que já existia há 2 décadas. A diferença é que agora esse reconhecimento vinha acompanhado de um troféu, de uma confirmação definitiva. A imprensa internacional tratou a vitória exatamente dessa forma, não como a chegada de um novato ao topo, mas como a coroação de uma potência que já era reconhecida há muito tempo. As matérias publicadas após o título resgatavam essa história. Lembravam de Leônidas em 38, mencionavam o talento desperdiçado em 50, reconheciam a evolução demonstrada ao longo dos anos. O título era apresentado como o desfecho natural de uma jornada impressionante. Esse contexto histórico é fundamental para entender o verdadeiro significado daquela conquista. Não foi um feito isolado, foi o ápice de um processo longo de construção de reputação, onde o Brasil provou repetidamente sua capacidade, seu talento, sua paixão pelo futebol. O respeito mundial não foi conquistado em um único torneio, foi conquistado partida após partida, excursão após excursão, craques após craques. A vitória de 1958 teve outro efeito importante. Eliminou as dúvidas que ainda persistiam. Até então, havia quem questionasse se o Brasil conseguiria sustentar a pressão nos momentos decisivos. O título respondeu categoricamente a essa pergunta. Sim, conseguia. Tinha não apenas o talento, mas também a força mental necessária para vencer quando tudo estava em jogo. E assim, o futebol brasileiro entrou em uma nova era. Uma era onde o respeito conquistado antes dos títulos se transformou em hegemonia confirmada pelos troféus. Uma era onde a reputação construída pacientemente ao longo de 20 anos finalmente encontrou seu merecido reconhecimento máximo. O caminho havia sido longo, marcado por frustrações e dores, mas também por beleza, talento e uma persistência admirável. O Brasil não precisou do título de 58 para ser respeitado mundialmente. Já era, mas precisou dele para transformar respeito em reverência, admiração em reconhecimento absoluto de superioridade. E isso fez toda a diferença.